E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos estudando Apocalipse 8. Bem-vindos a mais um vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de comentar e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, vamos começar então o nosso estudo sobre Apocalipse 8. Apocalipse 8, o título dele, algumas Bíblias são diferentes, claro, mas o título diz: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Antes da gente estar começando a falar os versículos por versículos, no contexto geral, eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acharam deste capítulo. Não de versículo A ou B, mas em contexto geral. O que vocês acharam dele? Eu achei ele bem... assim, né? Bem doido, eu diria. É aquele tipo de capítulo que você lê e não tem como você ter, tipo assim, muito uma... né? Como é que se fala? Uma opinião pessoal, sabe? Uma interpretação pessoal. Tipo assim, você tem que estudar para entender o capítulo. Tipo, tem versículo que você lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você consegue ter um entendimento daquilo. Mas assim, é igual o capítulo que eu te dirigi, acho que foi o 4, não me lembro, que é da Sala do Trono. Cara, tipo assim, só eu falei, porque não dá pra ter uma interpretação pessoal daquele capítulo. Se você não conseguir, tipo assim, não conseguiu ler por algum motivo, você fica assim, tipo, não tô entendendo. Se você não buscar, você não entende. Então ele é bem assim. Sim, beleza. Mais alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Não? Beleza. Bom, vamos estar começando aqui lendo ele então. O versículo 1 diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, só nessa pequena parte nós já conseguimos ver do que esse capítulo 8 já está falando. Está falando bem acerca da volta de Cristo, né? Um pouco antes disso acontecer, acontecido o soar das trombetas dos anjos, certo? Capítulo 8, do 1 ao 6, nós já conseguimos perceber isso. João fala aqui que ele viu um anjo. João fala que viu 7 anjos que foram achados diante de Deus em pé, e neles foram dadas 7 trombetas. Algo muito curioso é do porquê foram essas trombetas, no caso. Se vocês forem perceber, o soar de uma trombeta, a trombeta, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela pode ser interpretada como uma boa nova, certo? Um novo rei, a passagem de algum rei, o nascimento de algum rei, ou o acontecimento de alguma guerra, algo do tipo, entende? Então, se nós trazemos isso para o Apocalipse, para os acontecimentos futuros que virão acontecer, nós podemos simbolizar as trombetas como uma vinda do nosso rei, entendeu? Jesus Cristo voltando e tal. E também, por assim dizer, uma guerra, eu poderia estar falando que sim, poderia ser o acontecimento de uma guerra, por assim dizer. A gente já introduz na primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve Peraí.
primeiro anjo tocou a trombeta. E houve raiva. A minha Bíblia está diferente, gente. Me desculpa. A Bíblia está escrito Quer que eu faça a leitura da primeira trombeta? Por gentileza, Rafa. Minha Bíblia tem a linguagem um pouco diferente. Beleza. Mas é Saraiva mesmo. Oi. A minha tá raiva. A minha tá raiva. Eu li Saraiva em outro lugar e tô confundindo tudo. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e de fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Beleza. A pergunta é uma pergunta bem da hora que eu faço pra vocês. Já foi soada a primeira trombeta? Na visão de vocês, já foi? No meu puro achismo teológico, eu diria que não sei, mas no meu puro achismo teológico. Certo. Não, tudo bem, a minha concepção também, eu creio que ainda não foi soada a primeira trombeta, embora existam alguns estudos, se você for pesquisar na internet, que outras pessoas falam também, eles falam que já soa a primeira, a segunda e a terceira trombeta, tá? Porque, na verdade, tudo que acontece assim, em Apocalipse, ele reflete muito aqui no mundo, né, no espiritual. Então fala, e Deus falou, e houve trovões, e houve terremoto, e houve tempestade. Aí tem terremoto, tem tempestade, tem furacão, todo mundo pensa, uau! É Jesus, cuidado! Gente, quem nunca começou uma chuva forte, que quase leva a sua casa, e você, meu Deus, me perdoa por todos os meus pecados, é Jesus voltando. Quem nunca, cara? Tipo, quem nunca? Porque a gente tem essa ideia de que a natureza ela responde a Deus, né? Obviamente. Ela responde, mas eu acredito que não, ainda não também. Exatamente. Se for assim, mano, qualquer chuva, trovão, Jesus tá voltando. São 100 trombetas, então. Você quer saber qual se você tem certeza da sua salvação? Quando começa uma tempestade muito forte, você continua em paz dormindo. Sossegado, sossegado. Jesus tá no barco, irmão, relaxa. Super Choque era o Messias, pô, é brincadeira. Não, Paulo. Ai, Deus. Beleza. Mas deixa eu falar uma coisa aqui da introdução que você deu. Pode falar, Ju. Que eu tava vendo um vídeo e eu achei muito legal isso, que eu não tinha pensado, embora seja muito óbvio, tem coisas que às vezes eu não penso. Que no versículo do 1 ao 5 vai falar do anjo, vai falar do incenso, e que ele pega o fogo do altar e coloca no incenso e daí joga na terra, né? E o que isso significa? Eu achei muito legal, porque isso significa que Deus estava respondendo às orações dos santos e ao mesmo tempo estava agindo com intercessão para proteger os santos dos eventos que iriam vir. Então, essa daí é o quê? É uma resposta da oração de Deus, de que Deus ouviu a oração deles clamando e ele respondeu a essa oração. Como que ele respondeu? Protegendo sobre as tribulações que iriam vir, né, nessas 7 trombetas. Eu achei bem legal, assim, nesses primeiros versículos que falou. Muito bem colocado, Ju. Tanto é que tem até algumas discussões teológicas e bíblias sobre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Cada um tem os pontos, suas visões e os seus argumentos, sabe? Eu, por assim mesmo, creio muito que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que Deus vai estar cuidando dos seus santos, como você mesma disse, Ju. É algo muito legal isso. E se você também for perceber, nessa parte do 1 ao 5, mais ou menos, ou até o 6, remete muito sobre Êxodo 30. Se vocês forem lerem depois, vai falar sobre a construção do altar. E a forma como é descrita aqui, o anjo segurando o incenso e tal, lembra muito a passagem de Êxodo 30. Se vocês quiserem ler depois, é bem interessante, beleza?
Sim, é muito interessante porque, na verdade, em Apocalipse tudo é meio que simbólico. Não é que tem um altar na frente do trono. Quando vai falar da sala do trono alguns capítulos atrás, não fala que tem um altar na frente do trono de Deus. Exatamente. Mas, então, é muito simbólico, cara. Tipo assim, quando você pensa em Samuel, lá em 1 Samuel, que ele dormia na sala, lá na tenda, e a luz ficava acesa, a luz não era luz elétrica, era uma chama que ficava acesa e ela não se apagava. E a chama não se apagar significa que a presença de Deus ficava ali permanentemente. Então, quando o altar está em fogo, está em chamas, e ele pega essa chama e ele derrama sobre a terra, ele coloca a chama, o fogo de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus que ele é o fogo consumidor. Então, ele pega essa chama, esse fogo, coloca nas orações, que é o incenso, e derrama sobre a terra para nos livrar da tribulação. Cara, você começa a pensar no significado da simbologia, você fica... Mano, Deus é perfeito, porque, mano, tudo tem significado. A presença de Deus foi derramada sobre a gente, e a presença dele é a resposta, né? O livramento na tribulação. E eu creio que, assim, puxando um pouco também sobre esse lado, sobre o altar, o fogo e o incenso, remete muito também sobre Levíticos, que fala que viu um sacerdote e ele retirava as madeiras velhas do altar, colocava uma madeira nova para o fogo permanecer aceso. Sabe, eu consigo remeter isso como se Jesus fosse o nosso sacerdote que está retirando essa madeira velha do altar e colocando uma madeira nova, o seu fogo para nos proteger e cuidar dos seus santos, sabe? É algo muito lindo isso. É verdade. O relacionamento com Deus, ele é como uma fogueira, né? Quanto mais você alimenta, mais o fogo aumenta, né? Se nós não aumentarmos, se a lenha não for trocada todos os dias, aquela chama se apaga. Então, nosso relacionamento com Deus é exatamente assim. Beleza. Alguém gostaria de estar lendo sobre a segunda trombeta? Que é do 8 ao 9. Eu poderia ler. Depois do segundo anjo, tá ligado? Leia, Gabriel. Gabriel Deus. Eu ia falar pra tu continuar. Vai você. Beleza. Qual é o versículo? É o 6, não é? Do 8 ao 9. O 8. Beleza. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha, pegando fogo, foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Show de bola. Remetendo também como a Judice das simbologias. Não é exatamente uma montanha, mas uma coisa que se parece com uma montanha, né? Algo sensacional isso. Quem gostaria de estar falando sobre a segunda trombeta? Pode estar falando aí, gente. Eu vou falar aqui que... Ai, gente, é sempre assim, só eu que falo, ficou com vergonha. Depois, assim, eu fico, meu Deus, eu falo muito. As pessoas vão pensar que não sei o que as pessoas vão pensar, nem sei. Mas, assim... Eu tava pesquisando e, inclusive, a segunda trombeta acho que tem a ver com a terceira, ou com a primeira. Mas, assim, a segunda trombeta fala que é algo parecido com monte. O monte não é literalmente monte, né? Uhum. E monte, na verdade, aqui, ele tá significando reino. Então, aí tem várias passagens. Isaías 2:2, Jeremias 2:25, Zacarias 4:7, Salmos 46:2, Daniel 2:35. Então, ele tem a ver com monte. Então, aí, quando a gente vai ver na próxima trombeta, por exemplo, tem uma das trombetas que significa, a palavra significa liderança. Então, a liderança de Deus, e aí junto a monte, reino, então é a liderança sobre um reino. E Jesus, ele é o líder de todo o reino, né? Ele vai vir estabelecer o reino dele sobre a terra. Então, é isso que eu queria falar. Sensacional a colocação. Alguém mais gostaria de falar sobre a segunda trombeta? Beleza? Ju, lê pra mim a terceira trombeta, por gentileza. Leio. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a
terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquela água. Pesado essa parte, viu, gente? Sensacional isso. Fala sobre amargura, o amargor. Lembra muito, não sei se faz muito sentido, muita ligação, mas para mim liga muito sobre a parte da Bíblia que fala que o amor de muitos se esfriará. Sabe, subir um grande rancor entre as pessoas. Sabe, o amor a qual existia nos tempos passados, não vai mais existir. Sabe? É uma realidade que acontece nos dias de hoje e uma realidade que vai acontecer até a volta de Cristo, sabe? Então, a gente tem que estar se preparando, estando preparados para isso, para, por assim dizer, enfrentar esse amargor que as pessoas, infelizmente, vão acabar tomando e vão ficar envenenadas e, consequentemente, vão passar para as outras pessoas. Então, eu penso muito sobre isso. A gente está sempre se preparando, sempre ficando prontos, com o amor de Cristo, claro, para sempre estar enfrentando esse amargor das pessoas. Tá ok? Quem gostaria de estar colocando alguma pontuação sobre a terceira trombeta, pode estar falando, gente. Clarinha, quer falar alguma coisa? A gente não falar aqui. A Ju manda bala, pode ir. Gente, vocês não falam. Olha, depois não briguem comigo por eu falar demais. É pra dar oportunidade. Cadê a oportunidade? Tem coisas que... Justo, realmente. Entendeu? Oportunidades. Tem gente que faz de propósito, não fala porque sabe que eu vou falar alguma coisa. Na UPP, na quarta, as meninas fazem isso. Olha só. Brincadeira, gente, brincadeira. Sobre a terceira trombeta, eu escrevi aqui, eu fiz um estudo meio rasinho, né? Não consegui me aprofundar muito porque, por causa do tempo. Eu nem consegui escrever muito. É um pouco difícil de estudar o livro de Apocalipse por causa das suas simbologias, mas... Leva muito tempo. E, tipo assim, eu vou ver um vídeo de 16 minutos e, tipo assim, eu levo 2 horas porque eu vou pausando. Cada segundo eu pauso. Tipo assim, eu tô fazendo um estudo de guerra espiritual. Mano, a aula tem, tipo, 20 minutos. Eu levo 2 horas pra fazer uma aula. Eu falo assim, hoje eu vou tirar só pra fazer a aula, esse tempo. Aí eu faço uma aula. Eu acho que dá o tempo de eu fazer 5 aulas e eu faço uma. Porque eu vou pausando tudo, escrevendo. Ai, meu Deus. Mas, assim, sobre a terceira trombeta, o que eu escrevi? Que absinto significa amarga, mas a minha Bíblia já é clara, ela já fala especificamente amarga, né? Mas que absinto é sinônimo de veneno. Então, quando ele fala amarga, ele está querendo dizer que as águas são envenenadas. Então, tá ligado com contaminação, né? Vai se contaminar. O engraçado é que, pensa que a gente ainda só tá na terceira trombeta. Mas a primeira trombeta queimou a terceira parte das árvores e das ervas verdes. A segunda trombeta, a terceira parte do mar virou sangue. A terça parte dos animais marinhos morre. E a terça parte de todas as navegações são destruídas. Aí, na terceira trombeta, a terça parte das águas se tornam amargas. Cara, pensa que já tá um caos total, na verdade, né? Não tem mais, tipo, visão de pessoas vivas. Não tem como. Cadê o Barry Grylls agora, mano? Aqui já tá um caos total. Mas assim, como o livro de Apocalipse é muito simbólico, ele vai falar que o que causa isso é uma estrela. E nem sempre estrela é literalmente uma estrela, né? Então, quando o Apocalipse fala de estrela, ele pode estar... Normalmente ele se refere a algum anjo, né? E ele também pode se referir a alguém com uma pessoa importante no setor religioso, alguém que já é evoluído espiritualmente. Então, ele tá ligado à liderança, né? Então, às vezes ele se refere ao anjo, mas às vezes ele se refere a uma posição de liderança. Então, é por isso que eu falei que na segunda trombeta com a terceira, ela tem um pouco a ver, porque na segunda trombeta fala do monte. Monte é igual a reino. Aqui fala de estrela. E estrela tem a ver com liderança. Então, quem é o líder do reino? E aí, o que faz muito sentido, que eu estava pesquisando, o significado ficaria, então, uma pessoa que governa o reino.
né? Liderança e reino. Então já fica ligado, quem é que governa o reino? É Jesus. Isso tem, tipo, muito a ver com, por exemplo, a gente vê que muita gente desconsidera o Velho Testamento, mas, cara, se fosse para desconsiderar o Velho Testamento, teria se perdido como milhares de outros livros que se perderam. Então, não é para desconsiderar. O que é para a gente não levar em consideração hoje são as regras antigas, né? Que era de um contexto histórico passado. Mas, assim, no geral, a palavra de Deus, ela é eterna, né? Todos os ensinamentos são eternos, os mandamentos são eternos. Então, ele tem muito a ver, porque a gente vê que tem muito do que fala do Novo Testamento, tem uma referência já, no Velho Testamento, há milhares de anos atrás. Direto, é ligado. Sim, tipo, é tudo ligado. E o que dá para entender, tipo, lembra que monte é igual a reino, estrela é liderança. Então, um líder que governa algum reino, que a gente consegue ver que é Jesus. E aí lembra o quê? História de Jericó, mano. Jericó, o que acontece? Eles dão 7 voltas e a cada dia eles tocam uma trombeta. Na 7ª trombeta... Verdade, cara. Na 7ª trombeta, o que acontece na 7ª trombeta? As muralhas caem. E o que acontece? Eles entram para tomar posse do reino. É exatamente o que está acontecendo aqui. Mano, que Jesus, show, cara. Josué, ele era o líder naquela época, mas aqui ele representa Jesus tomando o reino. E aí, na UPP, a gente até falou isso na quarta, a gente falou de Raabe. Mano, Raabe, ela nessa história, nesse contexto, ele significa o povo que aceitou Deus, o povo que aceitou Jesus, né? Ela coloca um paninho vermelho na janela dela, e a casa dela não é, as pessoas da família dela, a casa dela não é afetada, não é morta, não é derrubada. E olha aqui, as muralhas caem, a casa de Raabe ficava nas muralhas, mas ela não caiu e não foi afetada, mano. Então, é isso que simboliza, é literalmente isso. Jesus, Apocalipse mostra exatamente isso, Jesus se preparando para tomar posse do reino, para tomar posse da terra e para receber, para resgatar, essa palavra, resgatar aqueles que aceitaram, como Raabe, aqueles que aceitaram a Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, que são, que tem o quê? Que tem o sangue, cara, aquele negocinho vermelho significa o sangue de Jesus. Quando eles passavam sangue na porta, o espírito da morte não entrou. Então é exatamente isso. Quem tem o sangue de Jesus é protegido por Deus. E quando Jesus vir tomar o reino dele, ou seja, tomar Jericó, simbolicamente, né? É literalmente isso. Você vai estar guardado porque você tem o sangue de Jesus. Porque Apocalipse fala que o sangue dele purifica as nossas vestes. Show de bola. Mas assim, Ju, sobre o monte seria um reino, certo? A estrela seria um líder. Claro, a estrela é um astro, um negócio de esplendor, a gente se relaciona ao líder. Isso também não estaria se relacionando muito com o famoso anticristo? Ele vindo com o seu reino, talvez assim, sabe? Tem esses dois lados que eu penso também dessa moeda, por assim dizer. Ao mesmo tempo que eu vejo essa visão também sobre o líder, Jesus, e seu reino, eu também vejo uma outra visão sobre o anticristo como sendo um líder de um governo mundial e o seu reino também. Eu vejo essas duas visões, é um pouco difícil de pensar qual que é a mais certa, sabe? É difícil mesmo pensar assim, mas assim, se for preparar para pensar um pouco sobre o anticristo, ele não tem... o que vai acontecer com o anticristo? Aqui, a estrela, ela já chega detonando a terça parte das águas. Então, ela já chega detonando, né? E o anticristo, não. O anticristo, ele vai chegar conquistando as pessoas. Inclusive, a Bíblia fala... Pode ser que essa parte do envenenamento seja o reino dele envenenando as pessoas. Pode ser isso, talvez. Faz sentido. Agora você falando assim... É da hora isso, isso que é da hora da Bíblia, mano. A gente fica, loucão. O legal da Bíblia é que você consegue ter várias, né? Parece que é um leque. Toda vez que você lê um versículo, é como se abrisse um leque. Você falando assim, realmente parece. Porque é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai chegar envenenando as pessoas. Muitos judeus, inclusive, vão acreditar nele. E quando ele começar a realmente se revelar, né?
quando as pessoas começarem a sentir o amarguinho, vamos colocar assim, né? Aí, literalmente, assim, muitos vão fugir, né? Inclusive muitos judeus. É aí que muitos judeus vão se converter. Então, pensando assim, né? É como a Clarinha disse aqui no chat, é tipo enigma, realmente. É um enigma, um quebra-cabeças. como o Rafa diz, né? O nosso puro achismo teológico. Lógico, exatamente. A gente devia formalizar esse termo. Novo quadro do canal, Achismos Teológicos. Mais alguém quer pontuar sobre a terceira trombeta? Paulo, Gabi, Clara, Gabriel, mais alguém? Beleza. Então a gente já está se aproximando da quarta trombeta e a última desse capítulo. Vamos lá. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E aqui apresenta de novo mais simbologias sobre o sol, a lua e as estrelas. Mais uma nova simbologia que o livro de Apocalipse nos traz. Pontuações, galera? O Emerson está comentando. Ju, vai comentar, Ju. Ju. Gente, isso aqui eu escrevi, assim, umas coisas, mas eu não... Na explicação eu não tive tempo de chegar. Eu fui só escrevendo mesmo, não tive tempo de ouvir explicação. Porque começou a negócio. Antes, era perto de começar já. Mas o legal, assim... Legal, né? Não é muito legal, mas, assim... O interessante é que ele fala 3 ais, né? 3 ais. Ai, no meu tá, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. 3 anjos, 3 ais. 3 anjos, 3 as, e não só isso, também lá em cima, ele, o que ele faz? Quando o quarto anjo ele toca a trombeta, ele fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. 3 também. Simbologias. Então, tipo assim, Bom, o que seria a águia? O que seria a águia? Bom, no meu achismo teológico, como o novo termo aqui da célula, eu colocaria como a águia sendo um mensageiro, como se fosse um anjo, sabe? Seja um anjo voando pelos céus e falando, ou seja uma pessoa usada por Deus aqui na Terra como um profeta, falando sobre os futuros 3 ais que ainda estão para vir. No achismo teológico, eu coloco como essa sugestão, claro. Então, gente, eu achei que é legal esse negócio da águia, porque a gente vê que em cada um eles usam um certo, tipo assim, a trombeta 3 foi usado uma estrela, o primeiro foi um anjo. Então, é um negócio bem... na verdade, são meio que instrumentos simbólicos mesmo, né? Que cada um vai trazer algo sobre a Terra. Então, sobre o número 3... o meu livro fala assim que existem 3 números na palavra de Deus que significam completude. O 3, o 7 e o 12. Eles possuem basicamente o mesmo significado, indicando algo completo. O número 3, porém, aponta para algo completo relacionado a Deus, que é triuno, porque Deus é 3 em 1.
porque os batistas, com os batistas isso aqui não vai fazer sentido. Mas 3 em 1, assim, na nossa visão, por causa do Espírito Santo. Mas assim, vocês entenderam de qualquer forma. Porque Deus, ele é completo, ele é 3 que são 1. O homem é a imagem e semelhança de Deus, por isso ele é triuno. Nós somos triunos, porque nós somos espírito, alma e corpo. A família, para ser família, tem que ter pai, mãe e filho, porque expressa o relacionamento da Trindade. 3 também é o número da ressurreição, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. O Senhor disse que esse era o sinal da ressurreição. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus lhe perguntou se ele o amava. A primeira epístola de João 5,8 menciona 3 testemunhos sobre a terra e céu. Eles são o Espírito, a Palavra e o sangue. Elas são testemunhas porque apontam para as 3 obras das 3 pessoas da Trindade. Cara, então a gente vê... Muito doido, cara, muito doido. Esse livro fala... Ele é próprio do Apocalipse, né? Que se chama Apocalipse. Qual é o nome do livro? Apocalipse Sem Mistério. Boa. E Apocalipse Sem Mistério. Os selos foram abertos. Mano, muito top. E assim, o que fez sentido pra mim é que ele fala de completude. Então, o que o anjo fala na última parte? Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra. Que estiverem morando na terra. Se você não morar na terra, onde você vai morar? Exatamente. Quando se ouvir o som das trombetas. Fala isso pro Elon Musk pra tu ver. O maluco já vai estar em Marte. Vai estar em Marte. Ô Ju, só uma adendo aqui, rapidão. Os batistas, eles acreditam na Trindade. É? Ai, Sim. gente, desculpa, eu não sei direito de como Não, funciona. relaxa, é um pouco complexo, Quando eu comecei a estudar, eu fiquei... Mas, Então, é porque eu acredita nunca na tinha ouvido Trindade. falar isso, mano. A primeira vez que eu ouvi falar foi vocês falando na última reunião. Aí eu fiquei, tipo, muito pensativa. Eu fiquei, nossa, mas como que funciona isso aqui? Mas então, Se você é quiser, eu isso. explico depois no WhatsApp. Tem, tipo... Depois, Sim, quando eu cara, escrevi, eu por fiquei favor. meio com algumas dúvidas também. Mas, se quiser, eu te explico. Você fica com dúvida, eu fico com dúvida. Mas sim, tipo assim, explica assim, me chama lá, porque eu adoro, né, entender as visões, né? Mas assim, o que tem a ver? Ele fala de completude. Então, o que tá falando aqui? Tá falando que o que vai acontecer? Essa é a última trombeta em que a igreja, para a igreja. Então, essas são as últimas coisas que a igreja vai presenciar, porque a interpretação bíblica é que depois dessa trombeta, a igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação. Então, os vencedores, né, os que tiverem galardão, aqueles que creem em Jesus, já vão ser arrebatados aqui. Então, as outras trombetas, os outros maus que vão acontecer, a igreja não vai estar presenciando. Mas o que acontece? É por isso que o anjo fala: ai de vocês que estiverem morando aqui. Por quê? Porque aqueles que ficarem, aí vai vir a pior parte nas próximas. Então, o número 3 tem a ver com isso, com completude. Então, depois das próximas trombetas, Deus vai, que são mais 3, Deus vai completar a obra, né? E depois dessa obra... Eu tenho uma dúvida, mano. Pode falar, Paulo. Tipo, eu imagino que isso seja num curto período de tempo, porque, por exemplo, se nós somos arrebatados e a parte da Terra fica aqui, teoricamente, racionalmente, as pessoas teriam filhos ainda. E esses filhos nasceriam em época de tribulação, o que não seria culpa deles. E isso é um problema, ao meu ver. Então, não sei. Bom, se eu não me engano, na Bíblia mesmo fala sobre as mulheres grávidas nesses momentos de tribulação, pois para elas vai ser um desespero não mais sentir o seu filho em seu ventre. Como você mesmo disse, as bebês, as crianças não teriam culpa. Elas seriam arrebatadas também para os céus. Essa seria a dúvida, mais ou menos? Repete aí que eu não prestei atenção, não. Beleza, vamos lá.
deixa eu ver se eu consegui entender também. A sua dúvida era em relação sobre a galera que ia continuar aqui na Terra e ia continuar reproduzindo. Sobre as crianças, as mulheres que estariam grávidas, e se tem um problema nisso, no caso, é essa questão. Porque, tipo, as crianças vão nascer e, teoricamente, as crianças nascem puras, né? Sim, nascem pura. Pontos de vista. Peraí. Ô, gente, ó. Nossa, eu creio que as crianças, que o ser humano em si nasce pecaminoso, não nasce puro. Ô, gente, assim, o O pecado. Espírito Santo que salva a pessoa. A pessoa nasce pecadora. Vamos. A gente nasce pecador, né? Tipo assim, o meu ponto de vista, né? A gente nasce pecador e tudo mais, só que a criança, ela ainda não tem aquele conhecimento do que é certo e do que é errado, e por isso ela consegue a pura, sabe? E por esse fato, as crianças que nascerem já vão pro céu, entendeu? Deu um beijinho assim na mãe e vai. Pro céu, filho. Mas, Gabi, você falou que agora eu deixo uma questão. Você falou que as crianças são inocentes, certo? Mas para você ser salva, você precisa acreditar em Jesus Cristo. E se a criança é inocente, como que ela vai ter? Agora é uma dúvida real minha, não é tipo... Agora é uma dúvida. Se a criança, mesmo sendo pecadora, é inocente, como que... Sabe? Caiu, Gabi. Seguinte, você conhecia o pecado quando ninguém falou pra você? Você sabia o que era pecado? Eu tinha uma noção do que era certo e errado, e quando eu fazia errado eu sabia que era errado, mas de pecado em si, não. Mas assim, um exemplo, você fazia algo, beleza? Só que esse algo era errado. Só que ninguém te falou isso, mas você continuou fazendo. Mas era errado, certo? Sim. Bom, é como o Paulo fala acerca disso. Se não fosse pela lei, eu não ia conhecer o pecado. Os bebês, eles conhecem a lei? Não, são inocentes. São irracionais, por assim dizer, e inocentes. Não tem uma maturidade para poder pensar sobre o bem e o mal nesse sentido. Por eles não conhecerem a lei, a partir desse momento eles já não sabem mais o que é pecado ou não. Por isso, inocentes. Creio dessa forma eu. Faz sentido. Isso, exatamente, entendeu? Então por isso que passa. Então eu acho que é tipo assim, o que o Caio quis dizer. Todos nós, porque por conta da descendência adâmica, né? Todos nós viemos de Adão. A gente já nasce pecador. Só que a criança, ela não sabe o que é pecado ou não. Ela nasce pecadora, mas ela não tem discernimento para entender o que ela faz que é pecado ou não. Então é como se fosse isso, né? Clarinha resumiu tudo aí. Isso aí, Clarinha. Valeu. Então, por causa que o meu fundamento, que eu fiz a pergunta para vocês, é que eu tava pensando na descendência adâmica. Bem, tipo, a Clarinha tirou a palavra da minha boca. Eu tava pensando nessa descendência adâmica e, tipo, se o ser humano ele é descendente de Adão, ele é pecador. Isso é um fato. Para mim, uma concepção minha, nós nascemos em pecado e quem salva a gente a partir do momento enfim. Vocês já estão ligados nisso. Rafa, aprendeu debate, hein? Amei. Bola, sensacional. E voltando também para o ponto do Paulo, o que eu pensei aqui agora? Dois tipos de períodos diferentes. Paulo, presta atenção agora, por favor. Me ouve. Pô, mano, não presta atenção, brincadeira. Tô brincando, pô. Seguinte, no período da tribulação, a Bíblia fala que o sofrer das grávidas, pois elas não vão sentir o filho delas em seu ventre, pois eles já estariam sido arrebatados. Beleza, um ponto. Só que o período depois dessa tribulação, das pessoas que vão viver aqui na Terra, esse é outro ponto também que eu estou começando a pensar também junto com o Paulo. E esses bebês que vão nascer depois dessa tribulação? E aí? Qual vai ser? Peraí. A tribulação não acabaria com a volta de Cristo? Bom, pera lá. Aí temos o cronograma
do Apocalipse, que seria a tribulação vindo, a agenda de Deus, a volta de Cristo, a igreja subindo, o milênio, o reino de Deus aqui na Terra, e por aí vai. Eu não sei explicar muito bem como é isso, então não vou arriscar. Desculpa não poder responder. É melhor deixar pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, depois a gente se volta. Gente, peraí. Ju, me ajuda aí, Ju. Se eu não me engano, tem, tipo assim, depende de denominações. Porque tem igrejas que acreditam que nós estaremos aqui quando, tipo assim, a gente irá estar aqui na tribulação. Tem gente que acha que a gente vai subir antes da primeira trombeta tocar. Então, eu acho que depende muito. Por isso que eu também tenho um pouco de medo de falar sobre. Porque, tipo, eu já vi pessoas, assim, cristãs, que ficam em debate com isso. Porque uma igreja acredita em uma coisa e outra igreja acredita em outra, sabe? São interpretações. Então, acho que é isso. É questão de denominações e doutrinas, como a Clara disse. Então, é questão de você estudar em qual denominação essa igreja acredita, né? Eu creio que seria isso. Gente, então, falar Ju, pouquinho. Rasga o verbo, Ju. Não, tipo, eu não sei muito, assim, mas, assim, vou falar um pouco do que eu tenho aprendido, que, inclusive, eu já comentei algumas coisas aqui com vocês. Aqui a gente vai ver que ainda está na quarta trombeta. Então, a igreja seria arrebatada aqui de acordo com o que a gente acredita. Eu acredito, tem pessoas que, como o Caio falou, acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem pessoas que acreditam que ela será arrebatada depois da tribulação. E tem pessoas que acreditam, tem até os mesotribulacionistas, alguma coisa assim, que acreditam sobre durante. Então, assim, eu acredito, a gente aqui, acredito que a maioria aqui, se não todos, acreditam que seremos arrebatados antes da tribulação. Mas aqui o anjo já fala, ai de quem estiver morando na terra. Se nós não fôssemos arrebatados aqui, automaticamente ele falaria de todos nós. Então, ai de todos, ai da terra. Mas assim, ele fala, ai dos que. Então dá a entender que tem uma separação aqui. Beijo, Gabi. Então, a igreja sobe. Só que, assim, tem uma diferença entre, inclusive eu comentei com vocês, entre galardão e salvação. A salvação, ela é imerecível, imerecida. Ninguém pode merecer a salvação. Então, você recebe a salvação, a vida eterna, quando você acredita em Jesus. Você acredita em Jesus, você confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, você acredita que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, você confessa em voz alta, você é salvo. Ninguém pode tirar a sua vida eterna, a menos que, obviamente, você mesmo deixe de acreditar por algum motivo, não sei o quê. Mas, assim, a salvação, ela é imerecida. Não tem nada que você possa fazer para merecer e não tem nada que ninguém possa fazer para tirar a sua salvação. Agora, o galardão... Eu pensava que era a mesma coisa, não é. O galardão é diferente. O galardão, ele é conquistado pelas obras. Então, o que é o galardão? Tem uma parábola que a gente sempre entendeu errado. A gente sempre colocou como talentos. Deu 3 talentos para um, 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. 2 deles, um pega os 5 talentos e multiplica em 10. Outro pega os 2 talentos e trabalha com aqueles 2 talentos e vira 4. E o que tem 1 enterra. A gente sempre usou essa passagem como dom. Não quer dizer dom, não quer dizer talento. Ele quer dizer justamente, é uma comparação com os fins do tempo. Por quê? Quando o reino do Senhor vir, ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra. Então, inclusive, acho que tem algumas passagens que falam talentos, mas tem uma que fala literalmente cidade. A um deu 2 cidades para reinar, para liderar, para governar, a outra deu 5 cidades. E é literalmente cidades mesmo. Quando Jesus vir estabelecer o reino dele sobre a terra, a palavra do Senhor fala que ele vai restaurar toda a terra. Então, nesse tempo de restauração da terra, são 1000 anos. Aí que entra o milênio. Quando Jesus vir estabelecer o reino dele sobre a terra, esse é o período de 1000 anos do milênio. Então, a cada um que recebeu o galardão, que é o galardão? O galardão é como uma recompensa, ele vai além da salvação. Aquelas pessoas que foram fiéis, Apocalipse fala das 7 igrejas, e quando ele fala no fim das 7 igrejas, e aqueles que vencerem, dará isso, e aqueles que vencerem, será dado isso, e aqueles que vencerem. Sabe, a salvação você não precisa vencer nada para receber a salvação. Então, o galardão, sim, é pela obra. Quando você suporta o sofrimento com paciência, quando você volta ao primeiro amor, como a primeira igreja, a igreja de Éfeso, se não me engano,
então você recebe o galardão. E o galardão é exatamente isso, é governar com Cristo no mundo, literalmente no mundo. A gente vai governar sobre cidades, Deus vai lá, tal pessoa, o Rafael, pelo jeito, vai governar a Cotia, de tanto mal que fala de Cotia. Deus vai pôr, vou fazer questão de falar, Jesus, vou orar, Jesus, põe ele para governar a roça, Jesus. Aleluia. Mas assim, é literalmente isso, a gente vai governar com Jesus enquanto ele estiver estabelecendo o reino dele sobre a terra, restaurando a terra, que foi completamente destruída. Cara, precisa de 1000 anos aqui para restaurar a terra, porque ele fala de tanta destruição. Eu tenho uma ideia. Que vai vir. Então, assim, resumindo, a gente vai ser arrebatado, vai vir a grande tribulação. Nem todos serão, nem todos que têm a salvação, de acordo com o meu livro, tá, gente? Você pode ter uma opinião diferente, cada um tem a interpretação da Bíblia de um jeito. Eu tô falando a minha interpretação. Então, se fizer sentido para você, você pesquisa. Se não fizer, você pesquisa do mesmo jeito. Mas, assim, na minha interpretação, aqui você é arrebatado e são quem tem o galardão é arrebatado aqui com Cristo, os vencedores. Então, quem vencer tanto, quem vencer isso, quem vencer aquilo. E aqueles que permanecerem, muitas pessoas, de acordo com os estudos que eu tenho feito, muitas pessoas que acreditam em Jesus podem ficar. Inclusive, a Bíblia fala que existe uma segunda chance. Porque não é só acreditar em Jesus. O galardão, ele vem pela obra, a salvação vem. Então, se você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Depois que passar todo esse tempo, toda a tribulação, todo 1000 anos, você vai passar a eternidade com Jesus, com certeza, porque a sua salvação tá aí com você, porque você crê. Mas o galardão, o estabelecimento do reino, não, é pela obra. Então, quem não subir, muitas pessoas serão salvas, mas não tem obra, não são vencedores. Então, não vão ser arrebatados aqui nesse momento. Então, Jesus, quando vão passar pela tribulação, e nessa tribulação, inclusive, muitas pessoas vão se converter. Inclusive, é nessa parte da grande tribulação que falam que muitos judeus, a gente até falou um pouco na sexta passada disso, vão se converter exatamente aqui, porque eles vão se converter a Jesus depois deles se enganarem com o anticristo. Então, na grande tribulação, muita gente vai se converter, praticamente todo mundo, porque imagina assim, se as pessoas elas se convertem pela dor, a maioria das pessoas se convertem na dor, imagina aqui na grande tribulação. É louco, tanto de gente. Eu tava vendo um vídeo hoje, eu mandei lá no grupo, gente, assistam, podcast sobre escatologia. Tava vendo esse vídeo literalmente hoje, ele falou assim, eu acho que pelo menos 1 bilhão de pessoas vai se converter nesse momento. Porque, tipo assim, é muita dor, cara, vai ser muito fácil se converter. Qualquer coisa que te traga esperança, você aceita, né, no meio da tribulação. Você acredita naquilo, você se agarra naquilo. Sim. Então, é exatamente isso. E é isso, gente. E daí, depois disso, a salvação, muitas pessoas vão se converter. Então, não faz sentido. Então, as pessoas vão continuar procriando. Não faz sentido porque as pessoas pararem de procriar por alguma razão. Porque os bebês podem ser arrebatados na barriga. Podem, sim. Podem. Mas assim... Vai acontecer, né? Mas... Sim, mas assim, vão continuar procriando, na verdade, inclusive, e quando Jesus... E aí vão passar pela grande tribulação, muitas pessoas vão se converter, e aí Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino dele sobre a terra, e vai restaurar toda a terra, e aí é só a eternidade. Maravilha. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!